Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tronco de um cone, ok? Essas informações encontram-se na página 13 da apostila, ok? Então, página 13, tronco de cone. Vamos lá? A catedral da foto e algumas cúpulas de abajur são exemplos de construções humanas com formato próximos de troncos de cone. As imagens estão aqui ao lado, ok? Quando um cone é seccionado por um plano paralelo à sua base, fica determinado dois sólidos. Um cone menor, que contém o vértice do cone original, e um sólido que contém a base do cone original, denominado tronco de cone. Então, o que eles fizeram? Eles traçaram um plano paralelo, tá? Que é esse plano aqui, ó, verde, tá? E cortaram o cone. E nós ficamos com dois sólidos. Esse de cima, que continua sendo um cone, tá? Menor. E essa parte de baixo aqui, que eu tô destacando na cor amarela, que é o nosso tronco de cone. Aqui, ó, ele está dividido, ok? Então, um cone menor e o tronco de cone. Assim como nas pirâmides, o cone menor e o cone original são semelhantes e também podemos estabelecer relações entre os seus elementos, tá? Continuando, nós ainda estamos na página 13. Olha só, ao lado aqui, veja algumas relações entre os elementos dos cones semelhantes. Então, aqui nós temos o cone pequenininho, tá? E o cone grande, que foi cortado lá ao meio. A razão é a divisão entre as medidas dos segmentos homólogos é sempre a mesma. Ou seja, se eu pegar o R menor, que é o raio do cone menor, e dividir pelo raio do cone maior, pegar as alturas e também realizar essas divisões, e a geratriz, que é a linha inclinada, e também realizar essas divisões, eu sempre terei a mesma medida. O nome dessa medida é razão de semelhança. Isso também vale se eu trabalhar com as áreas da base, tá? E aí tudo é elevado ao quadrado, porque a área, né, sempre é ao quadrado. E também com os cálculos dos volumes, do pequenininho em relação ao grande. E aí tudo é elevado ao cubo. Essas informações que estão aqui, tá? Encontram-se aí na página 14 da apostila, ok? Agora eu vou trocar a minha tela para comentar com vocês sobre a área, ok? Então, retornamos. Então, olha só. Se vocês continuarem lá na página 14, diz o seguinte, olha. Vamos estudar com mais detalhe os troncos do cone reto. Veja quais são os seus principais elementos, tá? Então, gente, a gente vai estudar o tronco do cone. O título do capítulo é tronco do cone, então nós vamos estudar ele, tá? Então, nós temos as bases, tá? Essa base menor e a base maior. Nós temos a geratriz, que é a linha inclinada, e nós temos a altura, ok? Aqui, nós temos a fórmula da área da superfície de um tronco de cone reto, tá? O que vocês precisam focar? Nessa fórmula aqui, ó, que eu vou destacar de caneta marca-texto, ok? Então, a área total será igual, ficou pequenininho aí, mas na apostila tá grande. Essa informação tá na página 15 para vocês, tá? Então, página 15, a área da superfície. Se eu abrir o cone e colocar ele sobre uma superfície, qual é a área que ele irá ocupar? Então, é assim, ó, π vezes o R maior é da base maior, mais π vezes o R menor, tá? Vezes, tudo isso dentro do parênteses, vezes a geratriz, aí vou ensinar como calcular essa geratriz, mais π vezes o R menor ao quadrado e mais π vezes o R maior ao quadrado. Essas daí são as áreas das bases, né? E aí a outra seria essa área lateral aqui que ele ocupa, ok? Então, gente, aqui na apostila, na página 15, tem esse exemplo, ó. Vamos calcular a área da superfície lateral e total do tronco do cone, representado pela figura a seguir, tá? Gente, vocês estão cansados de saber que eu peço sempre para usar no lugar do π
3, tá? Então, a gente pode trabalhar com π lá no final, substituir por 3, fica mais fácil, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um tronco de cone desenhado, tá? O que é o nosso 5? O nosso 5 é o R grande, tá? É o raio da minha base grande. O que é esse 2 aqui, ó? É o R minúsculo, tá? É o raio dessa basezinha menor. Esse 4 aqui é o H, que é a minha altura, tá? E pela essa fórmula aqui, o que tá faltando? Eu calcular a geratriz. A geratriz não foi dada, tá? E aí, a apostila fornece pra gente essa imagem aqui. Então, o que a apostila fez? A apostila traçou aqui uma reta, tá? Como você tinha no total 5, esse pedacinho vale 2, então esse pequenininho aqui vale 3, tá? Esse daqui vale 4 e você não tem essa linha inclinada que é a nossa geratriz. Então, o primeiro passo aqui é calcular a geratriz. Então, para isso eu preciso dar teorema de Pitágoras. Esse é um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Um cateto vale 3 ao quadrado, o outro cateto vale 4 ao quadrado. Lembra, opa, quadrado. Os catetos são as linhas que formam aí o ângulo de 90 graus, tá? 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 dá 25, está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz de 25 é 5, tá? Aqui as unidades não está na apostila, né? Não está dizendo qual a unidade aqui. Bem, não tem problema, ok? Então, essa geratriz aqui, que é a nossa altura, é 5, ok? A fórmula da área total, olha lá, a fórmula da área total. Π, como eu falei, deixa π mesmo. O R maiúsculo é 5, mais π vezes o R minúsculo, que é 2. Tudo isso será multiplicado pela minha geratriz, que eu acabei de calcular, que é 5, mais π vezes o R minúsculo elevado ao quadrado, o R minúsculo é 2 elevado ao quadrado, mais π vezes o R maiúsculo é 5 elevado ao quadrado. A área total é igual, tá? 5π mais 2π vai dar o total de 7π. Esse 7π tem que multiplicar por 5. 2 elevado ao quadrado dá 4, então 4π. Mais 5 elevado ao quadrado é 25π. Vamos multiplicar aqui, né? 5 vezes 7 dá 35π, mais 4π, mais 25π, ok? Somando 25 com 35 dá o total de 60, né? Mais 4 dá 64π, ok? Quanto que eu falei para colocar no lugar do π? 3. Então, eu vou pegar aí o 64 e multiplicar por 3. 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. Então, a área total aqui é 192. Ele não colocou a unidade, então, por exemplo, se fosse metros, é metros quadrados, tá? Se for centímetros, centímetros quadrados. No problema, no enunciado aí da apostila, não tem qual a unidade de medida, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau pra vocês!